Bom dia, meu nome é João Gonçalves, então eu vou dar início à minha apresentação, do meu trabalho, a erosão de solos em sistema de uso intensivo e extensivo em contexto mediterrâneo. Começando por uma breve introdução. O solo, recurso natural não renovável, assegura o fornecimento de diversos serviços ecossistémicos, não só de aprovisionamento, mas também de regulação e de suporte, e a sua degradação através de processos de erosão apresenta-se como um risco significativo para a região mediterrânea, desde logo pelo regime pluviométrico que apresenta, caracterizado por longos períodos secos e episódios de precipitação intensa. Em termos de objetivos gerais do trabalho, pretende-se avaliar se as alterações nos padrões de uso do solo registados recentemente nos concelhos de Idenha Nova e de Castelo Branco, conjugados com o aumento significativo da área ocupada por pomares de regadio em regime intensivo, se alteraram a suscetibilidade à erosão, tendo por comparação os de solo tradicionais em regime extensivo. Em termos de metodologia, começou-se por identificar o período do ano em que a suscetibilidade à erosão é mais elevada, tendo por base a utilização de índices de vegetação produzidos a partir de imagens satélite de alta resolução, nomeadamente o EBI. Avaliou-se a frequência de episódios de precipitação intensa nas últimas 2 décadas e também fez-se a realização de simulações de chuva em diferentes usos do solo no final do período estival, considerando os usos de solo mais comuns na região, e procurou-se comparar sistemas de regime intensivo e extensivo. Aqui 2 fotos dessas simulações. Essas simulações feitas em campo em vários usos do solo, totalizando 11 locais, 4 deles em olival de sequeiro, 2 em pastagem de regadio, 2 em pastagem de sequeiro e 3 em amendoal intensivo. Em termos de área de estudo, a área de estudo enquadra-se dentro dos limites da área do projeto cultivar, abrangendo principalmente 5 concelhos: Vila Velha de Ródão, Castelo Branco, Idenha Nova, Fundão e Penamacor, mas focando sobretudo em área de Castelo Branco e Idenha Nova, totalizando uma área de 250.000 hectares. Em termos de resultado, começou-se por aleatoriamente escolher o número de pontos, tendo por base um número considerado de pontos em cada classe de uso e ocupação de solo, e utilizando, claro, o EVI, tendo por base uma metodologia, um índice, utilizando um índice de uma certa metodologia escolhida, que de menos 0.2 a 0 é considerado água, de 0 a 0.2 é considerado solo exposto, 0.2 a 0.4 vegetação esparsa, 0.4 a 0.6 vegetação média, 0.6 a 0.8 vegetação densa e de 0.8 a 1 vegetação muito densa. E o que se verificou é que é no mês de setembro em que as classes de uso de solo apresentam uma grande quantidade de dados, sobretudo na classe de solo exposto, ou seja, o mês de setembro apresenta-se como um mês muito seco, com valores elevados, ou seja, com uma grande percentagem de pontos das classes, sobretudo na classe de solo. Aqui, para comparar 2 meses, escolhi o mês de maio e o mês de setembro, e o que se verifica é que nesta classe, sobretudo nesta classe de solo, não se verifica uma grande concentração de pontos no mês de maio, como por exemplo se verifica no mês de setembro, ou seja, é um mês muito seco onde há a maior concentração de pontos nessa classe de EVI, ou seja, o maior número de pontos em solo exposto, claro. Aqui 2 imagens do EVI classificado para o mês de maio e para o mês de setembro, onde se verifica que no mês de maio a cor do mapa nos mostra que há uma concentração sobretudo de solo e de vegetação esparsa, enquanto que no mês de setembro se verifica que há as cores focam-se mais na classe de água e de solo. Em termos do registro de precipitações intensas das últimas décadas, em termos do registro de dias e horas com precipitação igual ou superior a 12 milímetros, ou seja, é o limiar que se considera, que eu considero como precipitação erosiva, precipitação intensa,
o que se verifica é que o mês de setembro, embora não apresente um resultado em que a soma das horas prefaça os 12 milímetros, ou seja, no final de um dia, o mês de setembro é o mês que apresenta um valor de horas mais elevado, ou seja, um registro de horas com precipitação igual ou acima os 12 milímetros, ou seja, quando no mês de setembro não se apresenta como muito chuvoso, mas quando chove essas precipitações são precipitações intensas e erosivas. Em termos das simulações de chuva que se fez no local, 11 locais, diferentes usos de solo, em regime intensivo e extensivo, com o objetivo de confirmar em campo o comportamento dos diferentes usos. Aqui um gráfico, foram escolhidos três locais para comparação, um olival de sequeiro, uma pastagem de regadio e um amendoal intensivo, e o que se verifica é que o amendoal intensivo logo nos primeiros minutos começa a perder água, enquanto que o olival de sequeiro e a pastagem de regadio começam a perder água a partir do minuto 4. O que se verifica também é que a pastagem de regadio tem valores residuais de perdas de água, enquanto que o amendoal intensivo e o olival de sequeiro apresentam valores já mais elevados, enquanto que o amendoal intensivo, a sua perda ao longo do tempo é praticamente constante. Em termos de perdas de solo, verifica-se uma perda de solo superior nos locais de amendoal intensivo. Amendoal intensivo esse, nomeadamente o local número 9 e o local número 11, são locais de amendoal onde não existe praticamente cobertura, e o local número 10 também é amendoal intensivo, só que a cobertura vegetal era de 100%. Ou seja, aqui mostra-nos bem este gráfico da importância do coberto vegetal tem nas perdas de solo. Em termos de perdas de água e perdas de solo, o que verifica-se é nos amendoais, no local 9, 10, principalmente no local 9 e 11, onde há mais perdas de água, mas também há maior perda de solo, embora que no olival de sequeiro também se apresentem valores elevados de perdas de água, porém, em termos de perda de solo, são valores, com licença, diminutos em comparação ao amendoal intensivo. Das conclusões, como o professor disse, ainda são resultados preliminares. O transporte de sedimentos em culturas intensivas e superintensivas instaladas nos últimos 5 anos com coberto vegetal nulo ou residual é cerca de 9 vezes superior comparativamente a usos tradicionais. Com base no registro histórico de precipitação, a probabilidade de ocorrência de chuvas superiores ou iguais a 12 milímetros é mais elevada no mês de setembro, como foi verificado. A importância que o coberto vegetal tem no transporte de sedimentos, como se verificou aqui o caso do olival, mas também do amendoal intensivo, em comparação com os outros dois amendoais que não tinham qualquer cobertura, e os elevados valores de erosão observados em pomares intensivos podem ser mitigados através da implementação de uma cobertura vegetal anual capaz de proteger o solo do impacto direto da chuva. Aqui o meu agradecimento. Obrigado.